Eu fui chamada pelo dono de um estabelecimento, ele tem uma hamburgueria, e ele me chamou para fazer um trabalho como cliente oculto, no qual eu iria como um cliente mesmo, os funcionários nenhum sabe que eu estava ali para avaliar o negócio. Então eu ia fazer o pedido, ia acompanhar como um cliente qualquer e depois eu ia fazer uma avaliação e entregar para o dono do estabelecimento. E eu vou contar para você como foi essa experiência, o que eu percebi no local, o que eu pude avaliar também pelos funcionários. E esse feedback é muito importante também, porque talvez você esteja fazendo isso no seu negócio e ele não esteja percebendo. Porque quando nós estamos dentro da operação, ali da situação todo, muitas vezes a gente não percebe que estamos cometendo algum erro. Às vezes nós precisamos estar de fora da situação para poder ver aquilo, enxergar algo que de repente a gente esteja cometendo ali de erro com o nosso cliente e a gente assim dessa forma você consegue corrigir a sua rota, corrigir ali o seu curso e não ter problemas de perder cliente, de baixar o seu faturamento, porque às vezes você negligenciou algo ali que você desconhecia também. Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Consulta Nutri. Eu sou Tânia Mara, nutricionista e consultora em serviços de alimentação, e hoje nós vamos falar sobre cliente oculto. Então, quando eu cheguei neste local, era uma hamburgueria muito bonita, de esquina, toda bem decorada. Quando eu entrei no local, eu vi a decoração, as luzes, então ela tinha umas luzes mais amarelas, que são luzes que dão uma ênfase para o alimento, para o ambiente, era um espaço estilo rústico. Ele tinha alguns quadros mais antigos na parede, tinha uma parede de tijolinho. Era um espaço aberto, gostoso, aconchegante. As mesas tinha uma distância muito boa entre elas, então não era apertado. Era um ambiente agradável. Porém, teve um problema. Eu não sei qual era o nicho dele ou não. Eu até fiz essa pergunta depois para ele. O espaço, aparentemente, de decoração, tudo ele parecia ser um ambiente familiar e para jovens também que quisessem ali é, entrar aí no ambiente dele. Porém, o som ambiente ele estava muito alto. Então, para quem vem com criança pequena ou de repente um marido e mulher, um casal de namorado que quer conversar, ficou um pouco ruim isso, porque o som estava alto, então você não conseguia muito falar com a pessoa que estava com você, você tinha que gritar, exaltar um pouco a sua voz. Então nesse ambiente, eu acho que o som ele tinha que ser um pouquinho mais baixo para que as pessoas possam conversar, possa ali, às vezes você vai com um encontro de amigos e vocês querem relembrar algumas coisas, bater um papo legal e o som atrapalha. Então isso ele deveria baixar um pouco. Quanto ao atendimento, não tinha muita gente no local, algumas mesas estavam vazias. Foi num domingo que eu fui à noite, então tinha algumas mesas vazias. Tinha três atendentes pro lado de fora que dava conta do movimento ali tranquilamente. Eles aparentavam, desses três, eles demoraram um pouquinho para vir recepcionar, trazer o cardápio pra gente. Desses três, dois tinham uma aparência assim de muito desânimo, sabe? Fim de expediente, que a pessoa tá cansada, tá desanimada. Isso acaba passando um pouco para o cliente. Então, aquela sensação de desânimo, de cansaço, dá a impressão que você tá ali atrapalhando. Parece que eles querem que você vá embora logo para eles encerrarem o expediente. Porém, ainda estava em horário de atendimento normal. E um terceiro, ele não, se mostrou uma pessoa bem solícita, veio, trouxe cardápio, conversou com a gente, explicou como que funcionava, porque eu não sabia como funcionava o serviço e não tinha nada escrito. Então eu perguntei para ele, ele me respondeu isso. Agora, quanto ao cardápio, realmente muito bom. As imagens estavam ótimas, eram imagens reais dos pratos deles mesmos,
Porque às vezes a gente vê alguns cardápios que são imagens que retira da internet, de outros pratos qualquer, não é a imagem real ali do estabelecimento. Então isso causa muitas vezes frustração, porque eu pego o cardápio, eu olho o prato, eu falo, nossa, eu quero esse. E aí quando vem o prato para mim é totalmente diferente. Então dá uma certa ali frustração para o cliente que está pedindo. Então o cardápio deles, questão de foto, estava ótimo. A descrição do produto também estava muito boa. Os preços totalmente acessíveis, muito bom. Eu só senti falta de uma coisa no cardápio. Eu perguntei pro garçom se eu podia acrescentar outros itens no meu lanche. E ele disse que sim. Aí eu falei, quais os itens? Então ele teve que me explicar quais os itens, qual o valor, porque essas informações não tinha no cardápio. Então isso aí é uma coisa, não pode faltar, porque você deixa de vender. Então o seu cardápio ele tem que estar muito bem explicado, para que o cliente ele se identifica, ele sinta a vontade de pedir. Às vezes ele não está nem pensando que ele quer adicionar alguma coisa ou que ele quer algo a mais. Só que no seu cardápio está tão bem explicado e ele pensa, na hora que ele vê, e fala, nossa, eu quero isso também. Então, às vezes, não é uma necessidade ali, mas que você oferecendo para o seu cliente, ele vai pedir isso. Então, isso faltou um pouco no cardápio. Quanto ao pedido do lanche, ao tempo de espera, nós fizemos o seguinte: nós pedimos o lanche e eu perguntei para o garçom quanto tempo iria levar para chegar esse lanche para nós. Ele me deu lá o tempo dele, ele falou que era 20 minutos. E realmente, o tempo do lanche ele durou mesmo 20 minutos. Só que eu fiquei pensando, o salão ele não estava tão cheio, ele estava tranquilo, tinha uns 5 casais ali, poucas pessoas. Então, para levar 20 minutos o lanche, eu fico imaginando se essa lanchonete tiver com a capacidade máxima dela ali, estiver lotada, quanto tempo vai levar para chegar cada lanche para cada cliente. Então, esse tempo, para quando você está com uma capacidade mínima ali de pessoas, com menos pessoas, ele tem que ser menor. Ele tem que, alguma coisa ali na produção, você tem que reavaliar para diminuir esse tempo e pensar na sua casa cheia. O X tempo para quando você estiver com todos os assentos ocupados, porque se levou 20 minutos tendo apenas uns 5 casais ali, dava o quê? Umas 10 pessoas, pouco. Então imagine quando você tiver com a lotação 50 pessoas, 60 pessoas, qual que vai ser esse tempo? Então 20 minutos assim, pode ser que ele se estenda para 30, 40 minutos. E quanto ao banheiro, todo estabelecimento deve ter um grande cuidado com o banheiro. Ele deve ser limpo, cheiroso, bem decorado. Ele deve estar sempre abastecido com os papéis para secar a mão, não reciclável, papel higiênico, sabonete, álcool em gel. Ele tem que estar sempre abastecido. E de preferência, dependendo do seu nicho, ele precisa ter um trocador ali para criança, algo a mais. Nesse local, quando eu entrei no banheiro, bom, ele não tem o trocador, então ali você já vê mesmo que não pega muito, o ambiente dele não pega muito família, principalmente com crianças pequenas, porque primeiro foi o som, ambiente que já estava mais alto, para quem tem uma criança pequena não dá. E segundo, é o banheiro que não tem o trocador. Mas enfim, esse banheiro ele tinha um tampo de madeira, era uma madeira tipo rústica também, com uma cuba ali. Porém, a torneira ela estava solta, então na hora que você ia abrir a torneira, ela girava e aí ela estava com um vazamento. E eu acredito que devido a esse vazamento, esse tampo de madeira ele estava ficando muito feio, a madeira estava ficando estufada, uma cor mais escurecida, o que dá uma sensação meio de relaxo, de falta de preocupação, porque uma é o desperdício da água que está tendo ali e alguém não corrigiu esse problema. Outra é o material ali que está se estragando por um erro que ninguém consertou, então aquele tampo está ficando, vai ter ali acúmulo de fungos, de bactérias, e os seus clientes podem até ficar com nojo da situação de entrar ali no banheiro. E aí a gente pensa, se o banheiro é assim, imagine a área de manipulação. Então é o seu cartão de visita.
O seu salão, como o banheiro, é um cartão de visita para o seu cliente. Ele quer também estar no seu ambiente, não ter nojo de entrar no seu banheiro, poder utilizar, porque senão ele não retorna mais também. Outra coisa nesse banheiro é que eu não vi ali também espaço para cadeirante, porque ele tinha o banheiro, para não dar de frente para o salão, ele tinha um biombo na frente. Mas quem é cadeirante não consegue passar por aquele biombo, entrar no banheiro, porque não tinha nada de acessibilidade. A porta não era larga, ele não tinha a abertura para um cadeirante numa altura, não tinha nenhuma adequação dentro do banheiro. Então já é um público que ele também exclui. Então, se uma família tiver um cadeirante, ela não vai estar em um estabelecimento porque não tem a acessibilidade. E por lei, em muitos municípios também, é obrigatório ter um banheiro para cadeirantes. Então você precisa ajustar o seu espaço, ou seja, fazer uma reforma, algo, aumentar um banheiro, ou mesmo que você tenha, melhorar a acessibilidade, tendo portas, as medidas, os padrões, todos adequados. Então é um outro nicho que você está excluindo aí. No caso dele, ele excluiu. Eu senti também falta de boas práticas por parte dos funcionários. Ou seja, alguns dos funcionários saíram para utilizar o banheiro, é o mesmo banheiro que os clientes também. Então, eles foram com o avental. O primeiro item, quando um manipulador de alimentos ali, ou um funcionário, um atendente, seja o que for, ele vai ao banheiro, ele tem que retirar o avental. O certo é que você tenha um cabideiro do lado de fora da área de manipulação, do lado de dentro. Esse cabideiro, o seu funcionário vai pendurar ali o avental e vai para o banheiro. Depois que ele utiliza, ele vai fazer higienização das mãos, tudo, passar um álcool em gel, que no caso desse banheiro não tinha álcool em gel, então vai fazer higienização das mãos, vai voltar para a área de manipulação e colocar o avental. Até em shoppings eu costumo muito ver isso. São os manipuladores de alimento indo no banheiro com o avental, totalmente com o uniforme que ele usa dentro da cozinha. Ele vai, entra no sanitário e sai e volta para a cozinha. Então imagina o tanto de bactéria que ele não está carregando para a área de manipulação. Quando você retira o avental, pelo menos você está diminuindo um pouco essa carga microbiana, você está tomando medidas preventivas para que não se espalhe tanto. Então, você deixou o avental, foi para o banheiro, voltou, colocou, higienizar as mãos com álcool em gel, 70%, colocar o avental de volta, voltar para a área de manipulação, pelo menos você está tomando os cuidados adequados. E eu percebi isso, eles não fizeram. Outro ponto também, alguns funcionários saíram da cozinha, pegaram o celular, usaram o celular, colocaram no bolso e voltaram para a área da manipulação. Em todos os negócios que eu faço a consultoria, primeira regra é não ter celular na área de manipulação. Não pode nem carregar o celular nos bolsos do uniforme. Então, todo funcionário, ele tem que ter lá no vestiário um armário com chave, onde ele vai guardar todos os seus pertences, inclusive o celular. Aí muitos falam assim: ah, mas e se meu filho ficar doente? E se alguém me ligar? Então é permitido passar o telefone da empresa nesses casos. Então, por exemplo, o filho ficou doente, os pais precisam de alguma coisa de ajuda, ou alguém precisa passar um comunicado importante, vai ligar na empresa e vai pedir, solicitar para falar com o funcionário, vai pedir para passar recado para o funcionário retornar. O que que o funcionário vai fazer? Se for para retornar, ele vai sair da área de manipulação, vai tirar o avental, tudo, vai até o vestiário, vai pegar o seu celular, vai ligar, vai resolver o seu problema. E aí no retorno ele vai de novo fazer toda a parte da higienização, vai colocar o seu avental novamente, vai voltar para a área da manipulação, sem problema, sem prejuízo para nenhum dos lados. Então não pode, é proibido o uso disso. Por quê?
Porque traz muita contaminação, porque são equipamentos, nenhum aparelho eletrônico, nada, são equipamentos que trazem contaminação para a cozinha. Assim como é proibido o cigarro, o fumo, então a pessoa, tudo que ela vai fazer que seja diferente ali da manipulação, que não esteja associada com o alimento, ela tem que sair para fora, retirar o avental que ela usa ali na área da manipulação, fazer suas atividades, fazer a correta higienização e voltar. Para quem fuma, essa pessoa ela tem que até trocar o uniforme, retirar o uniforme, vai lá para fora, fuma, aí depois ela faz a higienização, coloca o uniforme novamente e retorna. Por que isso? Não é frescura, gente, não é. Por que isso? Porque a química ali do cigarro, da fumaça, aquilo gera uma contaminação no uniforme, fica impregnada a nicotina ali e você volta a manipular os alimentos e você vai passar isso para os alimentos. Então você vai trazer uma contaminação química para o seu alimento. Então todo cuidado para que você pode evitar ali tem que ser seguido. Então, voltando ao caso do celular, então isso não pode. E nesse local, os funcionários usavam o celular no bolso, saíram para fora, usaram o celular, colocaram novamente no bolso e entraram para a área de manipulação, sem higienizar as mãos, sem nada e foram manipular alimentos. Eu digo isso porque eu estava vendo do lado de fora, era uma porta de telinha, tinha como a gente ver também uma parte da manipulação. E eu vi isso. Outro ponto, os funcionários, eles também, quando saía, eles voltavam para, eles retiravam a toquinha, voltavam para a área da manipulação e não colocavam a toquinha novamente. Então eles meio era meio livre. Então eles saíam para a área do salão, iam para o banheiro, voltavam para a manipulação sem cuidados, até mesmo de cair cabelo, de não pôr a toquinha. Esse local, ele também não tinha uniforme para funcionários. Os funcionários estavam com a roupa de casa, calça jeans, tênis, regras básicas das boas práticas do serviço de alimentação. Um uniforme, porque o seu funcionário, ele pode vir de repente de ônibus, ou vir a pé, tem uns que vêm de bicicleta, mesmo que seja de carro. Você vem da rua, eu não sei se na sua casa tinha cachorro e de repente o cachorro pula na sua roupa, se você tem gato ou se você tem qualquer outro animal. Nesse seu caminho, no percurso até o local de trabalho, se você passou em um hospital, em escolas, em lugares que tem muita aglomeração de pessoas. No caso da aglomeração, você pode também trazer vírus e bactérias, ou então você traz também a fuligem da rua, aquela poeira, aquela contaminação do ar, fica impregnado na sua roupa, você chega no local de trabalho e entra com aquela mesma roupa para trabalhar. Não, tem que ter um vestiário, você tira aquela sua roupa, coloca seu uniforme limpo e vai para sua área de manipulação, vai fazer o seu trabalho. Então você realiza ali todo o seu trabalho, no final do expediente você tira aquele uniforme, volta a colocar a sua roupa e leva o uniforme para lavar, sempre tendo trocas diárias. Você precisa estar todo dia com o uniforme limpo, porque aquela sujeira também do dia anterior, ela fica impregnada no seu uniforme e aquilo vai crescendo ali, bactérias, os vírus vão se multiplicando e você vai trazer uma contaminação para o seu alimento, seja de um alimento do dia anterior, seja de alguma outra sujeira. Você traz isso e aumenta o risco de intoxicação alimentar nos seus clientes. Os funcionários ali também, eles estavam secando pratos, louça com panos de algodão. Pela legislação, o pano de algodão ele é proibido. Então nós devemos utilizar ou panos multiusos, aquelas toalhas que tem também absorção, mas que são próprias para cozinha. Você utiliza o pano justamente só para secar. Então você vai pegar, iniciar o seu trabalho, você vai pegar um pano desse. Esse é para secar os pratos, esse é para limpar as bancadas de trabalho. Então cada um tem o seu, utiliza ali e no final do expediente você faz a higienização do local e descarta tudo aquilo. No dia seguinte você vai trocar. Agora, quando as pessoas utilizam pano de algodão,
não tem esse descarte. Então eles vão usando, lava só com água e sabão e acredita que assim vai estar limpo. E não tá limpo. Então ele é proibido porque ele absorve muita bactéria, ele passa contaminação para os outros alimentos. Ele não é ideal para você estar usando ali na cozinha, porque dificilmente quem vai deixar de molho numa solução clorada ou vai passar um álcool 70% para descontaminar, vai realizar atividades ali que vai estar descontaminando esses panos, mesmo que ele esteja esterilizado. Em 30 minutos, 1 hora de atividade ali, o seu pano já está contaminado novamente. Então, isso não pode ter na cozinha de hipótese alguma. Alguns dos funcionários também faziam uso de barba e bigode. Poxa, Tânia, mas barba e bigode, eu não vou tirar minha barba, eu não vou tirar o meu bigode para estar trabalhando ali na área de manipulação. Primeiro, se você escolheu isso como profissão, algumas coisas você tem que abrir mão disso. Então, você, do mesmo jeito que a mulher também não pode passar esmalte nas unhas, ambos os funcionários também não podem ter unhas compridas. O uso também de barba e bigode, ele traz contaminação para o alimento. Não é que vai cair pelo. Então tem pessoas que falam assim para mim, ah, mas barba não cai pelo, o bigode não cai pelo. Não é esse o problema. O problema é da contaminação, porque ali tem um acúmulo de bactérias. É o suor que a gente produz, o nosso rosto tem milhões de bactérias. Então, inconscientemente, o funcionário acaba coçando, ou ele passa a mão, e aí ele volta para o alimento. Muitos raros os casos são os funcionários que estão a todo momento passando ali, higienizando as mãos, passando um álcool nas mãos, e ou que não leva a mão no rosto. É muito difícil. Pode marcar ou coloca uma câmera ali para filmar. Você vai ver quantas vezes você passa a sua mão no rosto e volta a fazer atividades ali na área da manipulação. Ah, mas tem reality shows, tem programas de televisão que os manipuladores, os cozinheiros, chefes de cozinha, tudo tem. Televisão é uma coisa, não é a vida real. A vida real é diferente, então nós precisamos discernir o que é real do que não é real, do que é só um show, do que é uma propaganda, do que eles estão usando para chamar a atenção das pessoas. Então não adianta comparar uma coisa com a outra. O que que você pode fazer? Não quer tirar? Então vamos usar uma máscara. Algumas cidades até liberam o uso dessas touquinhas. Outras cidades, nas suas legislações municipais, não. Ela não permite nem o uso da barba e do bigode e nem o uso da touquinha. Então, por isso que você precisa verificar na sua cidade, no seu município, porque além da legislação federal, que é a RDC 216, a estadual, que, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos as DVS 5, ainda tem municípios que têm legislações específicas também dentro dessas legislações, de algumas coisas que são proibidas ou são liberadas. Então precisa consultar lá. Bom, enfim, depois dos 20 minutos chegou o meu lanche. Esse lanche, a parte visual dele realmente estava muito bonita, estava apresentável, parecia estar muito bom. E quando nós comemos, realmente estava muito bom. O molho era muito gostoso, o lanche muito gostoso, tudo ótimo. Então, nós comemos ali o lanche, quando terminamos, nós fomos pagar a conta, e aí nesse momento eu solicitei a visita na cozinha. Então, os funcionários ficaram meio, eu acho que não esperava, quase ninguém pede isso, então eles ficaram meio nervosos, desconcertados, mas ok. Aí disseram para mim aguardar um momento, que eles iam chamar alguém para estar me acompanhando. E aí esperei, e nada, esperei. Aí eu perguntei, realmente vai ter como eu visitar a cozinha? Não pode? Senão eu volto um outro dia, não tem problema. Não, espera só um minutinho. E eu percebi que eles estavam correndo, dando uma organizada na área da manipulação. Então, eles começaram a juntar a louça, começaram a organizar tudo, até que veio uma moça, e aí ela me trouxe a touquinha, tudo, para que eu pudesse acompanhá-la. Então, eu entrei na cozinha. Era um espaço bem pequeno, comparado assim ao salão. Ele devia ter uns
8 metros por 3 metros ali, então um retângulo. Só que não era nem tanto pelo espaço, porque você pode fazer uma cozinha pequena, bem planejada e organizada, e aí você não vai ter problema nenhum. Só que ali não tinha um planejamento, uma organização. Eles tinham dividiram essa área em duas com uma mureta. Então ele tinha uma parte menor, que era onde ficavam duas chapas, uma fritadeira, aí tinha a coifa também e uma mesa, uma bancada ali onde ficavam os ingredientes dos lanches. Nas duas áreas tinha um ventilador de parede bem grande. E na área da chapa, o ventilador ele estava acima da coifa, jogando o vento acima dos ingredientes ali do lanche. Os ingredientes estavam todos abertos, não tinha tampa. Só que esse ventilador tinha tanta sujeira, gordura impregnada, você via aquela sujeira grudada nas pás do ventilador, na gradinha do ventilador, que não era limpa há muito tempo. Então, nós não podemos também, pela legislação, ter ventilador na área da manipulação que jogue o vento na direção dos alimentos que estão sendo manipulados. O que você tem que ter numa cozinha? Um sistema de exaustão muito bom para retirar aquela gordura, aquele ar quente lá de dentro. E se o local for muito quente, você coloca um sistema de resfriamento, como um ar-condicionado, às vezes tem aqueles sistemas de ar que tem a saída no teto, né? Então você tem esse sistema de resfriamento ali de ar na sua cozinha sem o uso de ventiladores. Mas aquela coifa deles também não estava sendo limpa há muito tempo. Em volta da chapa tinha gordura incrustada de muito tempo, que não é de uma semana. Então, você ali nesses espaços tem que usar desencrustante pelo menos uma vez por semana, retirar isso. Limpar as coifas também, porque aquela gordura parada, ela vai carbonizando e pode causar incêndios na sua cozinha, é um risco. Então, eu já verifiquei os ventiladores, os alimentos dos recheios ali dos lanches, todo desprotegidos embaixo do ventilador, que estava sujo, a coifa suja, as bancadas. Na outra área que tinha embalagens, tudo, eles tinham os armários e as embalagens elas estavam desorganizadas, bagunçadas. Embaixo de uma mesa de manipulação tinha algumas caixas com os pães dos lanches que estava embalado, porém a caixa também não era de papelão, não tinha nenhuma proteção em cima. O papelão na cozinha também não é permitido, então ele deveria estar em cubas de inox, também com tampa, ou caixas plásticas higienizadas. Então, tem uma organização melhor nos armários. A pia estava cheia de louça. Não era porque tinha muito cliente, porque a quantidade de cliente, como eu falei, estava reduzida. Tinha funcionários que tinham saído da área de manipulação e estavam usando o celular lá fora. Eu acredito que nesse momento não tinha ninguém responsável como gerente ou como líder ali. Era um domingo à noite e os funcionários, em vez de estarem utilizando ali o celular na área de externa, tudo, eles poderiam ter deixado a cozinha já organizada, limpado aquela louça, lavado tudo, deixado tudo organizado. Então, mesmo que antes de eu entrar eles tenham feito uma pequena organização, quando eu entrei ainda estava desorganizado, a pia cheia de louça. Então, eu fico imaginando antes de eu entrar, como que não estava aquilo ali. Eu visualizei que tinha papel no chão e tinha até aquele pano multiuso que tinha caído, tinha ficado no chão. O chão do negócio de alimentação, ele tem que estar sendo constantemente limpo. Não pode passar vassoura, então não pode varrer a seco. Mas você está na manipulação, de tempo em tempo, você tem um funcionário ali, um auxiliar responsável por estar mantendo a ordem e a limpeza do local. Então ele joga uma água, raspa com o rodo, porque em cozinhas tem que ser isso. Você tá limpando, já joga uma água ali na bancada, cai no chão, você já raspa tudo ali, te retira a sujeira
para não ficar o chão, porque pode, além de contaminação de sujeira, alguém pode passar e escorregar. Ainda mais que os funcionários, nem todos ali, usavam sapatos de proteção. Alguns estavam com um tênis próprio e não é apropriado para cozinha, então pode escorregar, pode alguém se machucar também, então isso não pode ter, tem que estar sempre limpo. No momento em que eu conversava com a funcionária, ela me explicava como funcionava todo o serviço, a manipulação ali. Eu vi que teve um funcionário que foi fazer uma taça de sorvete para um dos clientes. Então ele pegou com o pegador de sorvete, colocou ali na taça e quando ele terminou, ele passou com o dedo no pegador de sorvete e colocou na taça. Então é falta de quê? De treinamento. Ou seja, é culpa do funcionário? Bom, nós temos que ter pelo menos uma consciência ali, um respeito com o próximo, porque na sua casa você vai pôr um sorvete para os seus convidados, para os seus amigos, e você vai passar o dedo na vasilha deles. Então, isso é um pouco, é um mínimo de senso que nós devemos ter. Mas o estabelecimento, ele tem que fazer treinamentos constantes e ter sempre ali um supervisor, um gerente. Então, ele nunca deve estar somente com os funcionários da manipulação do atendimento. O seu estabelecimento, ele não precisa que o dono esteja ali 24 horas, todo momento, mas você precisa ter alguém responsável por todas as atividades. Até mesmo porque se vem uma fiscalização, alguma coisa, quem que vai acompanhar essa fiscalização? Quem que vai responder ali pelo estabelecimento? Então, essa pessoa, ela é essencial para o seu negócio. Então, ela vai estar avaliando tudo isso. Outra coisa é que tinha muitos ingredientes ali, produtos que eles utilizavam que não tinha identificação nenhuma. Por exemplo, as vasilhas dos recheios não tinham identificação. Tinha algumas bisnagas de molhos que também não tinha identificação de quando foi produzido, de quando foi aberto, de quando foi porcionado. E eu sei que eles não iam usar tudo no dia e eles não iam descartar aquilo, eles iam guardar para usar no dia posterior. Então, cadê as etiquetas de identificação? Mais uma vez, cadê os treinamentos de boas práticas? Ah, eu ia esquecendo de falar também. Em cima das coifas tinha alguns fios desencapados e soltos. Na legislação, ela fala muito da questão de estrutura física, da sua estrutura elétrica, da sua estrutura hidráulica, de portas, janelas, paredes. Então, toda parte de alvenaria, de estrutura ali, também é relacionado na legislação. Então, você precisa ter uma empresa terceira que faça essa manutenção para você tanto estrutural quanto em equipamentos, porque ele pode gerar curto-circuito, ele pode dar choques ali nos seus funcionários também, ele pode provocar alguns riscos, como incêndios também ali na coifa, e ser grave para o seu estabelecimento. Então, você tem que ter ali um controle de manutenção de todos esses equipamentos. Eu sei que é muita coisa para a cabeça, a gente não vai lembrar, por isso mesmo que você tem que fazer no papel esse planejamento anual e colocar manutenção, tanto estrutural, quanto de equipamentos, quanto de utensílios, porque eu vejo muitas empresas em utensílios, elas utilizam o pegador até acabar aquele utensílio. Às vezes ele já está soltando uma parte, já quebrou, seja garfo, faca, não tá mais tendo aquele corte, não adianta você amolar, as tábuas de polietileno já estão tão gastas que não dá mais nem para higienizar. Então, você precisa renovar isso. E isso tem que tá incluído ali no preço de venda do seu produto. Você incluindo toda essa manutenção. Então, você tem o seu faturamento total e fazer a divisão para repor materiais, para fazer manutenção dos seus equipamentos, para fazer a manutenção estrutural, porque não adianta você só usar. Uma hora você vai ter que trocar. E aí, se você não tiver caixa ali para fazer essas trocas, essas manutenções, você vai quebrar, você vai fechar, e é onde muitos empreendedores
fecham, porque ele não sabe fazer essa separação, ele não sabe fazer essa manutenção, ele só usa o local, o espaço, os equipamentos, tudo, e não tem esse cuidado. Então, quando você vai trocar, você fala assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu vou quebrar, ou então tá muito difícil, não tem retorno no negócio, só gera custo. Isso entra em falta de planejamento. Quando você se planeja, você coloca no papel, você separa o tempo para se organizar, para buscar novos conhecimentos, para estudar. Então você planeja, você consegue ver a longo prazo tudo que precisa ser feito. Há quanto tempo dura uma chapa? Ah, não sei, depende do seu uso. Então vamos supor que a cada 6 meses você precisa fazer uma manutenção. Se você não fizesse manutenção nenhuma, quanto tempo ia durar? 2 anos? Fazendo manutenção, 5 anos? Então, o que que é vantajoso ali? Você manter uma manutenção para durar mais tempo o seu equipamento. Então, tudo isso é questão de planejamento. E, por fim, não deu tempo de eu avaliar mais muita coisa, porque eu fiquei pouco tempo. Isso que eu falei para vocês foi mais o básico que eu vi. Se eu ficasse mais tempo, eu iria avaliar com mais calma, eu iria fazer uma auditoria mais detalhada e fazer um laudo. Perante tudo isso que eu visualizei, eu fiz um relatório e mandei para os donos do estabelecimento. Então eu informei o que ele deveria fazer, quais seriam os primeiros passos, onde ele deveria mexer, se estruturar, e passei as leis também que ele deveria se basear para fazer isso. E eu dei duas opções para ele: ou ele mesmo fazer, ou eu, como uma empresa terceira, providenciar essas mudanças para ele. Então foi o que eu passei, ele ia analisar com o sócio dele e estava verificando ainda o que ia ser feito. Agora você, no seu estabelecimento, como que tá isso? Você faz essa avaliação? Você faz essa auditoria? É como eu falei lá atrás, às vezes nós estamos dentro do processo e não adianta você mesmo fazer uma avaliação, fazer essa auditoria, porque você não vai enxergar. Você pode até ter um checklist. Lá no meu site, eu tenho para você baixar gratuitamente um checklist para você vir avaliando o seu negócio e verificando se você está adequado ou não, para depois você tirar a sua avaliação e ver onde você precisa melhorar. No meu site é consultanutritaniamara.com.br e aí você vai lá nos materiais gratuitos e vai achar o seu checklist, vai baixar e vai aplicar no seu estabelecimento. Ou então você pode chamar uma pessoa terceira também para fazer essa avaliação, que é uma pessoa de fora, que não conhece nada do processo. Ela vai fazer essa avaliação e vai te dar esse retorno, vai te dar esse feedback e você vai conseguir verificar onde você precisa mudar e alterar ali na sua empresa, ok? Espero que essas dicas sejam muito úteis para você, que você consiga melhorar o seu negócio e progredir, ter sucesso ali na sua empresa, melhorar onde está falho, conquistar muitos clientes e aumentar o seu faturamento, ok? Então, se você gostou, não esqueça de dar um like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Até o próximo!